Sejam bem-vindos ao terceiro episódio de His Dark Materials, o podcast oficial. E aí, gente, tudo bem? MM aqui. Jéssica Correia E Ana Clara Mata. E aí, como é que vocês estão, meninas? Tudo bem? doida pra falar sobre esse terceiro episódio, hein? Animadíssima, meu Damon tá pulando do meu lado. E vocês aí do outro lado desse fone, ou da caixa de som, né? Depende de onde vocês estiverem ouvindo. Como é que vocês estão? Estão curtindo a série? Tá muito legal, né? Pra gente que é fã, a adaptação tá muito fiel. Sim, tá bonito de ver, né? Uhum. Tá incrível, a gente tá, no ápice da jornada com a Lyra e cada passo é melhor. É, até o ritmo da série, pra gente que é fã dos livros, tá muito ágil, né? rápido, né? Tipo, você mesmo, né, Ana? Você fez as contas, eles estão, cada episódio... Exatamente, eu fiz as contas e basicamente, em média, a gente tá andando 50 páginas por episódio. Isso. É bastante, é muita história. É, muita história, muitos temas, muitos termos. A gente tá aqui pra isso, pra ajudar vocês. Somos o seu aletiômetro. Isso, pra entender, então já vamos começar falando dele, do grande aletiômetro, ou a bússola dourada, do título original do livro em português. Por quê? Porque a Miss Coulter, logo no começo desse episódio, ela descobre que a Lyra está com um aletiômetro. E aí esse é o episódio, então a gente vai ficar pulando aqui na timeline do episódio, porque esse episódio ele planta muitas coisas no começo da história e depois só resolve no final, mas acho que é legal a gente fechar os temas. Então aqui vamos falar do aletiômetro e por que ele é tão importante, por que a Miss Coulter, quando ela invade Jordan College ali e o mestre fala pra ela que a Lyra está com o aletiômetro, porque ela fica tão assustada. Por que ela fica tão assustada, Ana? Primariamente, finalmente a gente tá conhecendo o nosso MacGuffin. MacGuffin, para quem não sabe, é uma estratégia narrativa que foi principalmente criada para o cinema e muito popularizada pelo cinema do Hitchcock, que é aquele objeto que você sabe que vai ter uma importância muito grande desde o princípio. Você conhece ele encoberto por mistério, por dúvidas. E a trama vai revelando para você a importância que esse objeto vai ter. O nosso aletiômetro é a nossa bússola dourada, sabe? Aquele pouco importante que está no título do livro. Perfeito. O aletiômetro, ele tem que ser lido utilizando vários códigos que estão em livros espalhados pelo mundo. São pouquíssimos livros e esses livros estão na mão de pessoas muito poderosas. Será que esse é o único jeito de ler o aletiômetro? Vamos descobrir, né, durante a série, porém, uma cena que me pegou demais. Vocês também sentiram que quando a Miss Coulter vai procurar os livros, né, uma vibe meio Fahrenheit? Total, porque é a igreja, né? A igreja querendo Sim. dominar a dominação por tirar a educação. A gente vai falar disso nesse episódio ainda, mas ela total vai com, né? Quando ela chega em Jordan College, ela até fala, ache coisas heréticas e ilegais. Praticamente o início da Santa Inquisição. Então ali dentro daquele lugar, ela sabe que o conhecimento, que eles estão mexendo com coisas que pro magistério é herético e ilegal. Sim, e a gente vê que ela também quer fazer perguntas, né? Que as pessoas que estão ali no magistério também não concordam muito com o teor da pergunta, né? Exatamente. Então, o aletiômetro, ele serve pra isso, né? Pra você achar respostas. Sim. Então ela, quando ela quer usar o aletiômetro, na cabeça dela, o aletiômetro serve pra isso. Pra quem lê o livro, a gente sabe o poder disso. Aqui dentro da série, principalmente quando ela descobre que a Lyra tem, ela descobre que a Lyra, muito provavelmente, tem uma coisa que vale muito. Então, além dela estar indo atrás da menina que ela perdeu, ela agora tem duas razões Pra ir atrás. pra ir atrás. Porque quem tem o aletiômetro, naturalmente, tem uma vantagem. Porque você descobre coisas, então ele te verdade. fala a verdade. E uma das coisas que é muito interessante ver aqui, as pessoas normais precisam de um livro para ler o aletiômetro e a gente tem, novamente, na jornada do herói, a principal conseguindo ler naturalmente o aletiômetro, que ela também explica, perguntam para ela, né, mas como que você lê? E ela fala que vem naturalmente. Isso mostra muito um conflito entre duas ideias de conhecimento, né? O conhecimento adquirido, o conhecimento que você tem que estudar, e o conhecimento inato, que é geralmente o conhecimento que o herói tem. O herói, ele tem o sentido aranha, ele tem um poder, um superpoder de fazer algo que nós, normais, nós, coadjuvantes nessa narrativa, nunca teríamos. E a gente descobre que um desses superpoderes da Lyra, uma dessas marcas que tornam ela escolhida, é que ela é capaz de, usando a intuição dela, ligar os 3 elementos que o aletiômetro pede, e 3
como a gente sabe, é um número extremamente simbólico para a religião católica, religião cristã. Basicamente são, né, os três, a Santíssima Trindade. As divindades todas. Exatamente. Então, você tem que juntar esses três elementos e achar a verdade através desses três elementos. E ela percebe esses significados de uma maneira que só a escolhida poderia. Exato. Então, a gente ainda vai se aprofundar aqui nos pontos da jornada do herói nesse episódio, mas a jornada do herói quase sempre vem a parte da recusa do chamado, né? Então, quando você sabe que você tem alguma coisa a fazer, mas você não quer fazer. Aqui, a Lyra, ela passa por isso muitas vezes até com o próprio aletiômetro, né? Que ela tenta ler e joga ele longe, mas ao mesmo tempo ela vai atrás. Então, um dos chamados dela, durante toda essa jornada que a gente tá aqui até o episódio 3, é a própria leitura da verdade, é aceitar a verdade. Então, ela tá sempre tomando na cabeça a verdade. Seja que ela tem um pai que ela não conhecia, seja ela saber que os demons podem fazer coisas que as pessoas não sabiam, porque ela tá em Jordan College. Então, todas essas coisas são verdades que ela tá tomando no mundo real. E tem esse paralelo sempre com o próprio aletiômetro, que vem do grego aletheia, né? Que quer dizer a verdade. Exatamente. Então, a primeira pista que a gente poderia já ter sobre a função final do aletiômetro, dessa nossa bússola, é que aletheia é a verdade. Então, metro, um sufixo sobre medição. Então, ele é um quê? Ele é um medidor de verdade. E é isso. Então, o aletiômetro ele é super raro nesse mundo. Apenas 6 existem no mundo do His Dark Materials. Será que a gente vai ver algum dos outros 6? Cara, eu tô chutando que sim. Tô chutando que se alguém tem poder nesse lugar, tem poder porque tem um aletiômetro pra mexer. Verdade. E aí, o aletiômetro ele é feito com 36 símbolos. Então, em volta do aletiômetro tem 33 símbolos. E por isso que precisa de um livro. Porque assim como o tarô, os símbolos significam algumas coisas, mas a junção dos símbolos significam outras coisas. Então, você tem que levar em consideração não só... É a interpretação, né? A interpretação, então é muito junguiano, né? É muito o livro vermelho dos sonhos ali. Quando você joga, não tem só a verdade como ela está sendo dita, mas a sua interpretação daquela verdade. E por isso que a Lyra saber ler isso é tão poderoso, que é uma menina que tá sabendo um conhecimento centenário ou milenar, né? Porque provavelmente teve outras maneiras de ler o futuro nesse mundo. Porque a gente já ouviu falar de bruxas, já ouviu falar de alguns outros seres que existem por aí. Mas o aletiômetro é um que te dá a verdade. Então aqui é muito forte isso, porque a menina, ela é heroína. E como heroína, ela tem um grande poder nas mãos que pode até decidir muitas das suas decisões, né? Tipo, como ela vai agir perante a ação. Então, vamos ficar de olho o que ela vai fazer com isso, porque da maneira que foi plantado, vai ter uma significância muito importante e muito rápida. E durante a jornada do herói, ela, por mais que ela descubra as coisas usando a intuição dela e usando esses poderes que ela tem de maneira inata, ela também tem mentores. E alguns desses mentores, principalmente quando se trata de um conhecimento milenar como o aletiômetro, eles vão surgir para guiar ela, para entender melhor essa intuição que ela tem. Um desses caras é o Father Coram. E eles têm várias conversas muito interessantes assim que eles se conhecem. E uma delas é sobre o papel dos demons. Sim. E o próprio Father Coram, ele serve como um guia para nós, né? Exatamente. Como nós espectadores, ele pergunta coisas que nós normalmente gostaríamos de perguntar. Isso é bem legal. Em toda a jornada do herói, você tem alguns, não só pontos, né, que o personagem passa, então chamado pra aventura, voltar pra casa mais sábio, tem toda uma jornada que a gente vai passar por ela aqui, mas tem figuras que a gente encontra. E o Philip Pullman aqui, ele trabalha com algumas dessas figuras de uma maneira quase que clichê, assim. Isso eu acho ótimo, que é um puta clichê, mas ele consegue não parecer que é. Então isso mostra o quão bom ele é em escrever. O Father Coram, ele é a figura do velho sábio. Então quase sempre a jornada, você é chamado, ou te é explicado o que você tem que fazer quando você encontra o velho sábio. Aqui é o Father Coram, e o Father Coram, ele faz a explicação pra Lyra, mas quase dá pra ver, assim, na cabeça do roteirista ali, quando ele tava escrevendo, que ele tá falando tanto pra Lyra quanto pra gente. Porque a maneira que ele explica, a maneira que ele fala, é muito de tipo, a gente não vai ter tempo de ficar aqui nessa parte, então deixa eu só te falar isso, porque eu não tenho como mostrar, porque eu tenho mais 7 episódios de ação e a gente tem que chegar até o norte e voltar. Então aqui, ele tá explicando sobre os demons. Uma coisa muito interessante de toda aquela conversa da Lyra com o Father Coram sobre os demons, eu amei essa conversa. Ela tem várias pequenas pistas no jeito que as palavras são colocadas. Por exemplo, a Lyra
diz que ela não quer que o seu demon settles. Isso é traduzido como não ter uma forma única. É o fixar, né? Mas também tem muito a ver com conformar. Eu não quero que o meu demon se conforme. Eu não quero também me conformar como pessoa. Porque o demon não é, afinal, a nossa alma. Ela não quer ser uma pessoa de uma identidade só. Pro resto da vida, né? Mas, ao mesmo tempo, o que o Father Corman coloca muito pra gente é que não gostar, isso, gente, é muito bonito. Não gostar da forma final do seu demon é não gostar de quem você é realmente. Porque a forma final do seu demon, ela revela a forma final de quem você é e da sua alma. Exatamente. E assim, a gente também tem que entender as vontades dos demons, né? Porque o Pan, ele quer ser uma topeira. E é muito difícil pra Lyra aceitar que ela não vai ter um tigre, que ela não vai ter um animal super o pai poderoso. dela, né, tem aquele... É um tigre branco, né? O do Asriel. Sim, é um tigre branco. Então a gente consegue pensar até se a Miss Coulter gosta do macaco dela, né? Será que ela gosta? Olha, tem uma cena no final desse episódio em que ela se comporta exatamente como o demon dela. E eu achei isso um pedaço incrível de atuação da Ruth Wilson. A gente vai falar muito da Ruth Wilson aqui, porque nesse episódio é um show dela. Show de atuação. Mas o da toupeira é isso, né? Porque você vê que o Pan, ele tá querendo... O Calero tá querendo ir pra fora, o Pan parece que quer ir pra dentro. Então, quando ele fala que quer ser uma toupeira, ele fala porque eu quero me esconder dos outros embaixo. Então, a gente vê a Lyra nos telhados e se mostrando, indo atrás das coisas, mas dentro da alma dela ainda tem aquela coisa de autoproteção, né? E de querer um conforto, né? Porque, querendo ou não, ela tá vendo agora situações que são o quê? Conhecer pai, conhecer mãe, conhecer uma situação confortável. Então, ao mesmo tempo que ela quer estar no mundo, ela quer o conforto, ela quer o silêncio. E a topeira, né, o Pam, é exatamente isso, é esse quietinho, né? Exatamente. E aí tem uma coisa muito legal da produção da série, que é a maneira como eles filmaram os demons. Então, quando a gente assiste, eles são, né, feitos por computador, em computação gráfica e tal. Só que como os atores tinham que ter uma referência, e os demons são muito presentes, o que eles resolveram fazer foi, tinham titeiros usando bonecos para representar os demons em cena. Então, quando eles estavam atuando com seres reais que estavam sendo usados ali, né? Pra referenciar os movimentos e tal. Mesmo que a voz ainda não fosse real. Alguns demons, como o demon da Lyra, o Pan, eles tinham um ator fazendo a voz, que eles gravaram algumas das vozes. Sim. Então ela estava respondendo a uma gravação, mas ao mesmo tempo tinha ali vários bonecos diferentes para mostrar as várias faces do Pan. Ele é muito fofinho quando ele tá... Porque ele é um bebê ainda, né? Uma criancinha, então quando ele vai mudando... E aí tem o macaco da Coulter e todos os outros demons que a gente tá vendo em forma de boneco. Então isso, pra quem já viu o making off, os caras atuando com aquelas telas verdes e olhando pro nada, é um diferencial. Então você vê que mesmo a interação dos atores com os próprios demons é muito real e é muito importante que esse relacionamento fosse de verdade, né? Porque grande parte das cenas da Larva ou de vários dos personagens são só eles e os demons. Então se a gente não comprasse isso, a série podia simplesmente não funcionar. Então, vamos falar sobre Miss Coulter? Vamos, essa que a gente adora odiar. Que a gente descobre que o quê? Que simplesmente ela é... mãe de Lyra Belacqua. Então, esse é um episódio que a gente fala muito sobre verdade. No episódio passado, ela revelou a verdade pra Lyra, de que o pai dela era o Asriel, mas ela segurou a verdade que ela era a mãe da menina. Aqui a gente inverte. Então, a Lyra, ela tá com a Ma Costa, que é mãe do Billy Costa, que é o egípcio que sumiu, que tá lá com o Roger, o amigo da Lara, com a oblação. E ela quase adota a Lara. Então tem muito aqui do momento que a Lara ela tá sempre sendo adotada. Então ela é adotada pela galera, né, de Jordan College, depois a Miss Coulter, agora os egípcios. E isso é muito bonito. E uma coisa muito impressionante, como a Ana falou pra gente, é a Miss Coulter tem uma hora que os meninos egípcios, então o irmão do Billy, então imagina a Ma Costa, que tá ali, já perdeu um filho, tá tendo que cuidar uma menina que tá sendo procurada. Aí o filho dela vai lá, foge, quando a Lyra tá ali, né, explorando o aletiômetro dela e tentando ver, tá fingindo que nada tá acontecendo. E os moleques são malucos, né? Eles vão invadir a casa justo da Miss Coulter, consegue lá invadir, e aí, óbvio, que aquele macaco, filha de uma mãe, e uma mãe não no sentido bom, é no sentido Coulter de mãe, ele vai lá e ataca os moleques, claramente.
E aí tem uma cena magistral, uma atuação magistral, que é a Coulter atacando eles como se fosse um macaco, né? Sim. Tipo, batendo neles como se fosse um primata ali. É muito impressionante. A linguagem corporal da Ruth Wilson nesse momento me fez pensar várias vezes se essa vai ser a cena que vai ganhar um prêmio pra ela. Porque o jeito que ela projeta o corpo, que ela projeta os membros superiores igualzinho um macaco no ataque, é impressionante, gente. É impressionante. Isso é atuação. E aí você vê como ela também é destemida e ela, cara, aperta o botão ali e vai embora. Porque são moleques, atira neles sem dó nem piedade. E você vê como os egípcios têm esse código também. Que um moleque novinho lá que deu a ideia de invadir a casa dela, antes de ser preso, ele se mata. Sim. E aí a gente vê também acho que é a primeira vez na série que a gente vê o que acontece com o Demon quando alguém morre. Que aí ele simplesmente desaparece. Então você vê que ela não tá pra brincadeira e nem os egípcios. Os egípcios estão indo. Eles têm um código de ética muito forte. Muito forte. E é um código de ética que no livro tá muito bem definido. A gente vai trazer isso durante os episódios aqui do podcast. Sim. Pra vocês, que os egípcios, pra quem lê o livro, sabe que vão ser muito presentes nessa história ainda. Então aqui esses moleques, eles vão invadir a casa da Miss Coulter pra tentar descobrir onde as crianças estão, né? Pra tentar descobrir o que a Lyra falou com aqueles campos. Qual é o plano, né? Qual que é o Ir plano? atrás dos papéis, né? Das plantas. Exatamente. Invadir o único lugar que não pode ir, que é o quarto dela. E aí dá tudo errado. E tem essa atuação magistral da Ruth Wilson. É interessante como esse episódio, na verdade, ele é sobre duas facetas da maternidade e duas mães. A Coulter é a mãe biológica da Lyra. A Macosta é a mãe para a qual a Lyra foi entregue no início de sua trajetória para ser cuidada. A gente tem algumas descrições sobre isso, tanto na série quanto no livro, sobre qual foi o papel planejado que a Macosta ia ter na vida da Lyra de protetora e de mãe antes dos eventos da série acontecerem e colocarem em movimento a vida da Lyra. Porém, elas são duas mães, duas figuras maternas muito diferentes. Sim. E elas representam essas duas facetas que são a disciplina e o amor, a rigidez e o acolhimento. Isso lembra um pouco também as duas sociedades da série, né? A Miss Coulter é a mãe magistério, a mãe do povo via a opressão, o controle. E a Macosta ela é representante dos egípcios, que tem um sistema de sociedade muito mais afetivo. Livre e afetivo. Exatamente. Então eu acho que a dualidade das duas, ela diz muito sobre como funciona esse mundo de His Dark Materials. Sim, eu gosto muito de como está sendo construída a figura materna da Miss Coulter, porque a gente está acostumado em tudo ser aquela figura amável, a figura amorosa, que não se pede tanto dos personagens masculinos. Ninguém tá pedindo pro Miss Ezreal ser paternal. Ninguém tá pedindo pra ele voltar pra casa pra cuidar da Lyra. Mas me parece que a gente sempre tem esse sentimento de querer que a mulher seja mais suscetível ao cuidar. E a Miss Coulter, ela não é isso. E assim, uma das coisas que eu tava prestando atenção é que ela tem o perfil da mãe narcisista, que é: a filha não pode ultrapassar a mãe em nada. Então, a Lyra ter um aletiômetro já faz ela se sentir extremamente ameaçada. Como que a minha filha, que ainda é uma criança, já me ultrapassou em alguma coisa? Ela não aceita isso. E isso é mais um dos pontos em que ela fica muito raivosa. Então você vê que assim, nem sempre a mãe vai fazer o papel de cuidadora, de zeladora, que a egípcia faz. Que até no momento em que a Lyra conversa com a egípcia, é um momento muito bonito de descoberta, de trazer toda essa informação para a vida dela e de uma forma doce, que não foi o que a Miss Coulter fez quando contou que quem era o pai de Lyra era o Ezreal. Exatamente. E aqui você tem os dois lados, como você falou, que no episódio anterior, que a gente ficou basicamente com a Miss Coulter e a Lyra, a Miss Coulter estava cercando a Lyra em tudo que ela fazia. Sim. Então era o que ela podia comer, o que ela podia vestir, onde ela podia entrar na casa. E aqui você tem a Macosta, que mesmo machucada, porque ela acabou de perder um filho, né? Sim. Tá desesperada procurando o Billy. Ela tá fazendo o contrário. Tipo, vamos cozinhar, vamos fazer as coisas junto. Tipo, tomando cuidado dela com carinho, né? Com afeto. Ela inclusive diz, o seu caminho, a sua escolha é apenas sua. É apenas sua, que é exatamente o contrário do que a Lyra tinha
ou tem com a Miss Coulter. Então, quando a Lyra descobre que a McCosta fala pra ela, acho que é quase um rolê de amor, né? De tipo... E ela fala assim, Lyra, você pode ser quem você quiser. E a Miss Coulter fala e faz exatamente o contrário. Você vai ser o que eu quero. Que eu quero, tipo, na cena do museu, né? Exato, tipo, voltando. senta aí, cala a boca. Quando eu te apresentar... Você pessoas, fala. Você fala. Aqui a gente você não pode fazer nada. Então a gente tá nesse lugar muito forte. E acho que aí tem a representação sempre da mãe, né? Sim. Principalmente na igreja católica. Então você tem a imagem da Pietà, Maria. Tanto que a Maria... a gente fala da Maria muito, mas não fala do José, sabe? Então, exato. aqui tá quase nesse lugar. Porque o Asriel sumiu. E a gente fica com as mães, assim, que é, como você falou, quase um abandono parental. Sim. Mesmo ele protegendo a filha, a gente sabendo, vendo no começo da série, a primeira cena, ele entregando. Mas até aí entregou, passou e aí a maneira que ele... ele passou a bucha. Ele é um failure. Ele é um fracasso de pai e um fracasso de homem, como disse Miss Coulter no último episódio. Exatamente. Então, fica nesse lugar. Então, o papel da mãe aqui é muito forte, porque é uma mulher que... Será que ela tá querendo cuidar da Lyra porque ela não tá cuidando das outras crianças? Porque ela tá abusando das outras crianças, como chefe da oblação, sabe? Será que ela conhece algo além desse tipo de dinâmica de abuso, de brutalidade? Porque alguém que abusa do próprio Demon, que quer fazer as coisas com a criança, é muito, né? Não é uma pessoa tão doce assim. Então a Miss Coulter, nesse episódio, como a gente falou, ela é uma personagem que ela tá sendo muito mais desenvolvida do que a gente viu nos livros. No livro, ela é quase um espelho da Rainha de Gelo dos livros de Nárnia. Que ela aparece, é só má, causa com as crianças e vai embora. Aqui não, aqui a gente tá vendo o por trás, né? A gente tá vendo cenas que não existem no livro, mas cenas que estão aqui. Então, por exemplo, aquela cena que ela tá bebendo na beirada, sozinha, quando ela descobre que ela quase cai, ela já deu a entender que ela quer se jogar em alguns momentos, né? Tipo, no episódio passado, ela fala isso pra Lyra. Mas só que aqui ela tá fazendo. E aí você vê o Demon dela meio vendo aquilo, tipo, cara, não é a primeira vez, olha que mina louca, sabe? Tipo, o que ela tá fazendo? A gente vai morrer se a gente fizer isso. Só que ela tá bebendinho ali e ela tá se jogando. Então, você vê que dentro dela, ela não tá bem. Sim. E essa questão toda desse momento em que ela fica andando ali no parapeito do prédio, ela é muito interessante se a gente retomar a ideia do episódio passado de que a altura ela tem algo a ver com conhecimento, que estar, né, num ponto alto, ele te dá uma vantagem. Literalmente em inglês é o vantage point. É o ponto mais alto, é o ponto de vantagem. A altura ali, ela tá acontecendo no mesmo momento em que a Miss Coulter está explorando um conhecimento proibido. Aqueles drones espiões que ela está usando, aqueles pequenos besourinhos, ele é uma tecnologia... Spyflies. As Spyflies, eles são proibidos pelo magistério, mas ela não é do magistério. Ela tem acesso a tecnologias que são completamente tabu e ela tá usando um negócio que é sacrilégio para ir atrás da Lyra. Então, o que ela tá fazendo? Ela tá abraçando um conhecimento perigoso. Ela tá se arriscando para tentar conseguir mais conhecimento sobre o objetivo dela. O que é um pouco como andar no parapeito de um prédio olhando para baixo. Você sabe que existe um risco, mas você vai se arriscar. Bom, acho que uma coisa que a gente já pode falar é que tem alguém que consegue passar de lá pra cá, de cá pra lá. Olha só, gente. Olha que é isso. Tem coragem de fazer o caminho e cruzar entre esses mundos. E nesse momento também tem o Lorde Boreal ficando preso, né? Nas burocracias do magistério. Então, você vê que o Boreal... eu adoro esse nome, porque tá muito na cara ali. Ele tá sempre preso na burocracia, parece, Sim, né? é impressionante. Então ele sai da burocracia do magistério, ele vem pro nosso mundo e o carro dele tá preso pela burocracia da polícia, que ele parou em lugar errado. Então ele tá sempre no meio do caminho, parece que sempre tem alguma burocracia parando pra resolver o plano dele. O Lorde Boreal é uma criatura multidimensional, mas que é gente como a gente, né? Tem problema às vezes ali, com uma multa, e é isso. A gente tem Jon Perry. E quem é Jon Perry? O pouco que sabemos ainda é que ele tem coragem o suficiente para cruzar. E uma das informações que trazem no episódio também é que existe algum problema psicológico, né, com ele. Então a gente tem que entender se é um problema psicológico de acordo com o magistério
ou de acordo, né, com a sociedade mesmo, com espectros da saúde. E pode ser alguma coisa porque falam ali que ele criou um demon, né? Então, tipo, ele não tinha um demon e um demon dele aparece. Então, talvez é psicológico porque ele tá sem alma e criou um demon ou vice-versa. Então, aqui, a gente não sabe ainda quem é esse cara. A gente só vê a fotinho dele no computador. Boreal coloca um detetive pra ir atrás, né? Ele tem ali o submundo aqui na nossa realidade. Galera que faz as coisas pra ele. Coloca um detetive na casa do John Perry e a gente vai saber quem ele vai ser em algum dos próximos episódios. Espero. Já tô ansiosa. O magistério aqui, você vê, como a gente falou, do santuário escolástico. E como nesse mundo, a gente tá falando do aletiômetro da verdade, mas como nesse mundo o conhecimento, ele é controlado. E uma das maneiras deles controlarem o conhecimento é liberando eles, mas só que apenas dentro de lugares específicos. Lugares controlados. Lugares controlados. Então, a Miss Coulter, ela toma uma puta coça, né, do pessoal do magistério. Por quê? Porque ela invade Jordan College sem avisar eles, pra ir atrás da Lyra. E aí eles falam, não, a gente tem esse acordo. Ali dentro a gente não pode entrar. E ela fala, não, mas tem coisas heréticas e tal, mas não pode entrar. Por quê? Porque eles têm, claramente, eles fazem isso. Desses muros pra dentro, falam o que vocês quiserem. Talvez não sobre o pó, talvez não sobre essas coisas que a gente sabe que tem esse problema. Mas pra fora, ninguém pode falar nada disso, a gente controla isso aqui. Então é isso. Então, o magistério, ele tá segurando toda essa informação, então todos os livros, esses são os livros que a Coulter, ela quer queimar, né? Ela fala pra eles destruírem todo mundo, porque eles precisam ter o controle, eles precisam controlar. E aí isso é uma das grandes coisas que tem na jornada do herói, né? Você, tipo, tentar sempre bloquear, tem sempre aquela uma pessoa que tá bloqueando o que o herói faz. Sim. Esse episódio ele é muito marcado pelo início da grande parcela da jornada do herói da Lyra, que é a ida ao norte. Nós terminamos esse episódio indo para o norte. Obviamente haverão muitos empecilhos para chegar lá no lugar que a Lyra sonha em estar e sente talvez que existe um motivo para que ela tenha que estar lá desde criança. E é impressionante, né? Vocês já repararam que a gente termina todo o episódio indo em direção a um novo lugar. Sim. Sim, eles estão sempre em movimento. Com né? os nômades, né? Como os nômades, como os gípsios. Nós terminamos o primeiro episódio com a Lyra deixando Oxford. Nós terminamos o segundo episódio deixando a casa de Miss Coulter. E nós terminamos esse terceiro episódio finalmente deixando a Inglaterra e indo para o norte ao destino. E assim, a gente fica com mais um episódio dessa série que tá, ó, mamão com açúcar. Tá maravilhosa e a gente tá curiosa pra saber o que vocês estão achando também. Conversa com a gente nas redes sociais, a gente responde vocês. E vamos para casa com o nosso Demon, não é mesmo? Pense a gente como seu aletiômetro. Somos 3 e apontamos para o seu caminho. Exatamente. Então a gente se vê aí no episódio 4, galera. Procure a gente nas redes sociais. Não esqueça que a série passa toda segunda-feira na HBO, mas você pode ver quando você quiser na HBO Go. Então, se você não viu na segunda-feira, assiste quando o seu coração bem desejar, assim como os gípsios. Seja livre, mas ouve o podcast depois do episódio, porque a gente vai nos aprofundar cada vez mais. Então a gente se vê aí no episódio 4, gente. Até mais. Beijo. Você acabou de ouvir o podcast oficial de His Dark Materials, a série original da HBO. Escrito e apresentado por M.M. Isidoro, Jéssica Correia e Ana Clara Mata. Dirigido por M.M. Isidoro. Produzido por Guilherme Pinheiro. Editado por Jéssica Correia. É uma produção da Ampere e da HBO. Ampere.